Gravando. Olá, esse é o programa Municípios em Ação. Queremos agradecer a sua audiência. No programa de hoje nós vamos fazer um balanço geral sobre uma área de preservação ambiental chamada Tinguá. E o entrevistado de hoje é o jornalista da Universidade Federal Rural de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, né? E do campus de Nova Iguaçu, é o Ricardo Portugal. Ele recebeu recentemente o título de comendador por ativismo ambiental pela reserva do Tinguá de Nova Iguaçu. E, primeiramente, queremos agradecer a participação do jornalista Ricardo Portugal. Bom dia, Renato Muniz. Bom dia, ouvintes, telespectadores do programa Municípios em Ação, da TV do mesmo nome. E estamos aqui hoje para fazer uma radiografia de uma das mais importantes áreas de Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro e também considerada Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, órgão das Nações Unidas, a Reserva Biológica do Tinguá. Agora, Ricardo, muita gente ouve falar de Tinguá, né, mas não conhece. Tinguá, ele liga vários municípios, né, não só em Nova Iguaçu, se eu não me engano, Miguel Pereira, Paracambi, Mendes, né? Petrópolis, né? E Duque de Caxias. São 4 municípios. E recentemente ela é composta por 32 represas de captação de água, né? E ela foi construída durante o Império pelo engenheiro famoso Paulo de Fronten, usando mão de obra escrava, né? E foi isso que alavancou o crescimento da Baixada Fluminense? Exatamente, Renato. Essas represas funcionam desde a época do Império, porque à época houve um desmatamento muito grande da Floresta da Tijuca. E o Rio de Janeiro teve uma grande seca, uma falta d'água imensa. E o imperador Dom Pedro II contratou o engenheiro Paulo de Fronten para, em 7 dias, construir essas represas. As represas de captação de água que funcionam dentro da reserva do Tinguá foram construídas em 7 dias. Promessa feita, promessa cumprida. E essas águas até hoje abastecem a população carioca. Parte dessas águas fica no Nova Iguaçu, né, abastecendo aqui a Baixada Fluminense, e a maior parte das águas pelo sistema Acari de águas, né, de canalização. Essas águas vão para as torneiras da população do Rio de Janeiro. Até hoje elas funcionam em perfeito estado e são obras clássicas, né, da arquitetura neoclássica, que estão lá sendo vítimas, né, de um abandono, que eu vou daqui a pouco explicar o porquê. Eu quero, de antemão, primeiro agradecer, né, a gentileza de você estar cedendo essa entrevista. Eu quero mandar um abraço lá para o reitor lá da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do campus de Nova Iguaçu, que é o reitor professor Roberto Rodrigues. Agradecer por gentilmente ter liberado o Ricardo Portugal para poder estar aqui presente, o flamenguista, né, Ricardo Portugal. Agora, Ricardo, muita gente não conhece Tinguá. Existe ali uma área fantástica, muitas pessoas vão para ali todo final de semana, e principalmente quando tem a mudança climática, calor, muita gente vai ali se banhar, procurar para se refrescar. Tem muitos locais estratégicos de uso da questão, né, do aquífero que existe ali. Agora, o que é o Tinguá? O que compõe o Tinguá? E por que essa importância toda, não só para Nova Iguaçu, para a Baixada e para o Rio de Janeiro? Renato, a importância da Rebio-Tinguá é Reserva Biológica do Tinguá. É uma abreviatura que a gente usa para se referir à reserva. A Rebio-Tinguá, ela não tem só uma importância hidrológica, hídrica, ela tem uma importância também climática. Ela regula os climas, né, a situação climática da Baixada Fluminense em grande parte, né? A precipitação pluviométrica, né, as ondas de calor são reguladas pela presença da floresta atlântica
aqui na Baixada. Em grande parte, a reserva do Tinguá está localizada nas fronteiras do município de Nova Iguaçu. Ela faz fronteira com Nova Iguaçu pela ordem de extensão. Depois Caxias, que é a segunda maior extensão. Petrópolis e Miguel Pereira. Então, é uma região que abrange a Baixada Fluminense, uma região de Mata Atlântica, e a região serrana, parte dela. E essa região toda compreende um aquífero, o aquífero de Seropédica, né? Toda a bacia da reserva do Tinguá compõe um aquífero e está, infelizmente, sendo alvo de grandes agressões e ilícitos ambientais. Eu já posso dizer por quê? Pode. Então vamos lá. Desde a época do governo Bolsonaro, a reserva do Tinguá teve a sua fiscalização suspensa. Funcionava na região, ela é uma área de conservação ambiental federal e é administrada pelo Instituto Chico Mendes, que junto com o IBAMA compõe o Ministério do Meio Ambiente. O Instituto Chico Mendes é o responsável pela gestão dos parques e reservas do país, dentre eles a reserva do Tinguá. E, inexplicavelmente, desde a época do governo Bolsonaro, a fiscalização florestal foi encerrada na região. A fiscalização foi fechada. O Instituto Chico Mendes foi retirado da região. E por conta disso a reserva ficou abandonada, né? Exposta aos piores crimes e agressões ambientais possíveis. Os fiscais foram transferidos para a região de Teresópolis, lá para o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o famoso Parnaso, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e lá fundou-se um órgão chamado NGI, Núcleo de Gestão Integrada do Instituto Chico Mendes, que congrega a gestão num só local de 5 unidades de conservação, dentre elas a reserva do Tinguá. E esse NGI está distante da Rebio Tinguá 80 quilômetros, ou seja, os fiscais ficam lá em Teresópolis, lotados, e deveriam estar aqui, fiscalizando os problemas ambientais que se sucedem na reserva, na razão direta da ausência dos fiscais, dos agentes ambientais, né? Os agentes de fiscalização dos ilícitos, né? E o que está acontecendo? É gente invadindo a reserva para construir casas particulares, é gente tomando banho dentro da represa de captação de água potável, servindo de piscina, é gente promovendo caça, promovendo desmatamento, né? Gente que entra na reserva para práticas sexuais, né? O que não poderia estar acontecendo. Porque também caça de animais silvestres. A área é uma unidade de conservação ambiental para a proteção dos recursos hídricos e dos recursos de biodiversidade de flora e fauna, né? Existem muitas espécies lá na reserva do Tinguá que estão ameaçadas de extinção pela prática ilegal, pela prática cotidiana, corriqueira, né, e absurdamente ilegal de caça. A caça tem provocado vários danos a diversas espécies ameaçadas de extinção. Então nós criamos esse ano o Movimento Pró-Reserva Biológica do Tinguá, que congrega 19 entidades, né, de organizações civis, entidades do movimento popular, como sindicatos, né, o Sindsaúde aqui de Nova Iguaçu, o Sindicato dos Comerciários, os partidos políticos de esquerda, o PT, o PCdoB, né, o MAB também participa com a gente. Criamos esse movimento que congrega essas entidades todas para defender a preservação da reserva do Tinguá, que é um patrimônio incomensurável. É a única unidade de conservação ambiental do governo federal criada de baixo para cima. Por quê? A partir de um abaixo-assinado feito em 1989, da qual tive o prazer de participar, a partir desse abaixo-assinado nós encaminhamos o pedido ao governo federal de então, que era o governo José Sarney, e a reserva
completou agora, em 2023, 34 anos de existência, a partir desse decreto do Sarney. E a gente quer preservar esse patrimônio, que está morrendo, está sendo destruído paulatinamente por conta do abandono em que se encontra desde a época do governo Bolsonaro e até agora mantido pelo governo Lula. Agora, Ricardo, isso que você está relatando, está faltando divulgação, né? O programa Municípios em Ação está dando de primeira mão toda essa situação. Agora, o que falta? Vontade política, intermediação desses... Por exemplo, você colocou aqui que, na realidade, essa reserva participa o município de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Petrópolis e Miguel Pereira, com 4 municípios. E a área federal. E o que está faltando? Os prefeitos têm que se unir para poder trazer de volta essa representação, trazer lá de Teresópolis para cá. Está faltando fazer concurso público para ter guardas ali, está faltando ter câmeras. E outra coisa, a gente também só protege aquilo que conhece. Não deveria também ter uma maneira da população, visitação de escolas por local, para poder fazer que haja um equilíbrio, porque as pessoas vão ali e nem sabem o que está acontecendo nos bastidores. Renato, quando havia fiscalização, quando havia o funcionamento da sede do Instituto Chico Mendes na região, havia visitação pública de escolas e de pessoas individualmente, né? Muitas escolas visitavam a reserva, né, para aprender e ter uma sensibilização a respeito da importância da natureza. Muitas crianças de escolas conheceram a Rebio Tinguá, mas depois que a sede foi fechada e os fiscais foram retirados, acabou a visitação, né? E o que é pior, estivemos no dia 5 de setembro passado, lá no Ministério do Meio Ambiente, em reunião com a própria ministra Marina Silva. Fomos lá conversar com ela a respeito da reserva biológica do Tinguá. E ela mostrou-se muito solícita em nos ajudar e nos atender, né? Escrevemos uma carta que entregamos em mãos, um abaixo-assinado, pedindo o imediato retorno da fiscalização, porque não é possível que aconteça esse abandono, até por conta da importância e do status da Rebio Tinguá. Em 1993, a Unesco, órgão das Nações Unidas, reconheceu e classificou a Rebio Tinguá como reserva da biosfera, pela importância da sua biodiversidade de flora e fauna e por conta dos recursos hídricos. 32 represas existem funcionando na região, e é uma região de alto valor ambiental, alto valor ecossocial, que não pode ser perdido de vista. E o que nós queremos, nós pedimos à ministra, não foi uma coisa do outro mundo. Nós pedimos que a reserva biológica do Tinguá saísse do papel. E para sair do papel, a sede do Instituto Chico Mendes tem que voltar para a região. Agora, Ricardo, por exemplo, uma curiosidade. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Se a reserva ambiental, essa APA, recebe royalty verde, né? Porque se tem mananciais, se tem captação de água, deveria receber royalty para fazer essa manutenção. Mas antes disso, eu quero fazer aqui uma chamada, né? A Cruz Vermelha de Nova Iguaçu implantou recentemente, né, uma grade médica, um centro médico a preços populares, né? É importante você que da população, e lá tem várias especialidades: fisioterapia, pediatria, dermo, psicólogo, cardiologista, ortopedista, né, nutricionista. Então você pode ir, poxa, eu queria saber como é que eu faço para me poder acessar. Isso é importante. Às vezes leva muito tempo, leva meses para resolver um problema. E a Cruz Vermelha é sensível a tudo isso. Tem um telefone para você entrar em contato, que é o 021 2669 0318, né? O 21 2669 0318. Você vai poder fazer uma série de atividades, inclusive teste alérgico. Tem gente que tem alergia a pelo de gato, de cachorro. Não sei se você tem alguém na tua família. E lá a Cruz Vermelha, junto com o Brasil Sem Alergia, vai poder estar te atendendo. Eu quero até aproveitar, também dar uma notícia, e você vai responder isso que eu te fiz o questionamento.
Hoje na Agência Brasil, a vacina contra a Covid será incluída no Programa Nacional de Imunizações, né? E a partir do ano que vem, 2024, a dose da vacina contra a Covid-19 passará a fazer parte do Programa Nacional de Imunizações, o PNI. A recomendação foi do Ministério da Saúde que Estado e município priorizem crianças de 6 meses a menores de 5 anos e grupos com maior risco de desenvolver formas graves de doença, né? No caso dos idosos, comprometidos, gestantes, trabalhadores na área da saúde e outros aí. Isso é importante, essa afirmação do Ministério da Saúde, porque a Covid fez um estrago no planeta e até se acostumar com essa nova realidade, mais de 700 mil pessoas, né? Isso tudo só aqui no Brasil, tu imagina, né? E então eu acho que foi um grande passo do Ministério da Saúde para poder dar esse pontapé e garantir a qualidade de vida, né? Exatamente. Importante essa iniciativa da Cruz Vermelha Brasileira. Eu te parabenizo como presidente aqui de Nova Iguaçu, da Cruz Vermelha, e é importante que a gente realmente entenda, né, que infelizmente a Covid-19 veio para ficar, né, e que é preciso incluí-la no Programa Nacional de Imunizações, né, como uma doença recorrente e que tão cedo não vai nos deixar, infelizmente, né? Agora, Ricardo, eu fiz uma pergunta para você, né? A Bio, né, a de Tinguá, a Reserva Biológica de Tinguá, ela recebe royalty, porque se tem 37, né, são 32 represas que vai captar de água, vai levar para beneficiar o Rio de Janeiro e outros lugares. Não estava na hora de Nova Iguaçu e esses municípios receber um royalty da água para poder equilibrar, botar câmera, contratar pessoal, fazer concurso público, dar qualidade de vida, fazer com que a reserva de Tinguá realmente tenha recursos para poder se manter? Tudo isso que você falou, nós reivindicamos para a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, ao vivo e a cores, lá dentro do gabinete dela, no Ministério do Meio Ambiente, em Brasília. Nós colocamos para ela que era importante que a reserva do Tinguá recebesse royalties. Lá existem 3 empresas estatais que usam o solo e o subsolo, no caso a Petrobras, com 2 linhas de oleoduto e uma de gasoduto. Furnas centrais elétricas, que existem as torres Furnas, dentro do espaço do território da reserva, e antes a SEDAI e agora a Águas do Rio. São 3 empresas que não dão um único centavo de compensação ambiental pelo uso que fazem do solo, da água e do espaço aéreo da reserva, no caso das torres de Furnas. E isso é um absurdo inaceitável. Nós pedimos à ministra que mobilizasse o Instituto Chico Mendes e o IBAMA e a Procuradoria da República, Procuradoria do Ministério do Meio Ambiente, no sentido de acionar essas empresas, que elas precisam dar um retorno e uma compensação pelo uso que fazem da reserva, tanto no solo, como a Petrobras, como nas águas, né, dos recursos hídricos, águas do Rio, e Furnas, que usa o espaço aéreo com as suas torres. Ninguém dá um único centavo. E a reserva está definhando. Hoje não tem nem fiscal para protegê-la. É um absurdo total e que nós precisamos tentar reverter isso a partir da luta e da mobilização popular, Renato. Agora, eu queria que nós pudéssemos fazer um programa exclusivo, Ricardo. O seu tempo aqui é muito oportuno, mas a gente gostaria de ampliar, né, fazer um programa exclusivo para isso. Na terça-feira agora nós vamos ter a participação do professor Zé Luiz, um grande historiador de Nova Iguaçu, muito respeitado, defensor da reserva e também do Teatro Arcádia, né? E seria interessante que a gente pudéssemos marcar uma data com a participação da universidade, de biólogos, inclusive representantes do governo federal, governo municipal, para poder saber por que até hoje
todo mundo cobra royalties. Tem o royalties do petróleo, tem royalties sobre a impactação das adutoras da tubulação nos municípios. Por que a Nova Iguaçu não recebe o royalties da água? Se nós produzimos água para o Rio de Janeiro, né, toda a captação da água vem daqui e seria contribuinte do Rio Guandu. E poderiam isso reverter para o município para melhorar a qualidade, porque você falou aqui uma série de situações. Se ficar abandonado, vai virar bagunça, né? Vai criar problema, invasão, igual está tendo agora lá no centro do Rio de Janeiro. Eu esqueci o nome, Rio das Pedras, né? E daqui a pouco o Tiguá vai ter esse mesmo problema. E depois que já está as pessoas instaladas, é mais difícil tirar, cria um problema danado. E com esse royalties da água implantando aqui para Nova Iguaçu, o município ia ter uma musculatura para investir nisso e, ao mesmo tempo, os biólogos, todos os defensores do meio ambiente, teriam condição de apresentar projeto viável, porque tem orçamento, e teria condição de andar. O que tu acha? Eu acho uma proveitosa e maravilhosa ideia. Inclusive, a gente já esteve em contato, certa feita, com o prefeito Rogério Lisboa e pedimos a ele que fizesse gestões junto ao governo federal no sentido desses royalties serem pagos, porque isso, inclusive, daria condições das prefeituras do entorno da reserva criarem guardas ambientais municipais em apoio à fiscalização federal da Rebio-Tinguá. Esses guardas atuariam nas chamadas zonas de amortecimento, que são as áreas que compreendem as fronteiras dos municípios com a Rebio-Tinguá, no caso de Petrópolis, Miguel Pereira, Caxias e Nova Iguaçu, e esses royalties municiariam a criação de guardas ambientais, né, sem poder de autuação dentro da reserva, porque ela é uma área federal, mas com poder de autuação nos entornos, que são áreas de grande exuberância cênica, de Mata Atlântica, estão fora da Rebio-Tinguá, né, estão nos limites dos municípios, mas que ajudariam como uma espécie de tampão, de área tampão. Esses guardas das prefeituras, guardas ambientais, funcionariam como uma força auxiliar dos guardas, dos agentes federais florestais da Rebio-Tinguá. Uma excelente ideia. Esse é o programa Municípios em Ação. Estamos aqui com um jornalista, né, premiado por receber o título de comendador por ativismo ambiental pela Reserva do Tinguá, Ricardo Portugal. Nós vamos dar um rápido intervalo. Voltamos já já, só para beber uma água, um cafezinho, voltamos já já.